também. Hoje a gente vai falar, então, sobre o sistema sensorial, os sentidos que a gente possui e principalmente sobre a óptica da visão, que é a parte da professora Juliane. Eu sou a professora Isabela, eu acho que todo mundo que está aí me conhece, né? Eu acho que eu conheço todo mundo que está ali. Daqui a pouco vai chegar mais gente, provavelmente. Então, eu acho que eu não preciso me apresentar de novo, né? Eu vou deixar que a professora Juliane, ela também se apresente agora, se quiser iniciar se apresentando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juliane, eu sou professora de Física do ensino médio. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre as lentes utilizadas nas doenças visuais. E algumas curiosidades também. Bom, vamos começar então. Hoje, os slides que eu fiz, na verdade, são só algumas imagens para falar dos 5 sentidos, certo? A hora que eu for começar a falar dos 5 sentidos, aí eu começo, então, a mostrar as imagens, porque agora não tem a necessidade, eu acho, de vocês ficarem vendo a imagem gigantesca lá. Bom, gente, na verdade, o sistema sensorial, ele vai fazer parte do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele vai ter estruturas que são receptores sensoriais, que vão receber os estímulos e conduzir esses estímulos ao sistema nervoso central. E é lá no sistema nervoso central que vai ocorrer a integração desses estímulos. E a gente vai realmente sentir os sentidos, né? Esse sistema sensorial. Sentir o tato, sentir a posição do seu corpo, sentir dor, sentir cheiro. Então, na verdade, a gente sente no nosso cérebro, mas a gente vai perceber esses estímulos através dos órgãos ou de estruturas receptoras que a gente existe no nosso organismo. Por quê? Eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui vem acompanhando as outras também, assistiu a de sistema nervoso também. A gente sabe que no nosso organismo existem 2 sistemas que vão trabalhar para a gente garantir a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Como a gente está falando dos estímulos que são externos ao nosso corpo e de dentro do nosso corpo mesmo, a gente tem que saber o que está acontecendo ao nosso redor e o que está acontecendo, inclusive, dentro do nosso próprio corpo, para que a gente possa gerar respostas para a gente conseguir sobreviver. Então, quando a gente está falando, vou dar um exemplo agora mais dos sentidos. Quando a gente está falando dos sentidos, por que é tão necessário a gente ter esses sentidos? Para conseguir perceber o ambiente externamente. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que nós, assim como os animais, a gente vai ter que fugir de predadores, a gente vai ter que saber se aquele alimento que a gente vai ingerir, ele está estragado, ou, por exemplo, ele está envenenado. E de que maneira que a gente consegue perceber isso? Através dos nossos receptores sensoriais, que vão mandar esses estímulos lá para o nosso sistema nervoso central, e daí a gente vai interpretar. Essa fruta aqui que eu tô cheirando, essa fruta ela tá boa para eu comer. Não, essa fruta tá com um cheiro já de estragada, de fermentada. Se eu comer isso, eu vou passar mal. Então, tanto o cheiro quanto a visão nesse sentido são muito importantes para que apesar da gente não pensar mais em nós como os animais, para que a gente não se intoxique, para que a gente não morra. Inclusive, isso acontece com os outros tipos de animais, né? Como que eles vão saber se uma coisa tá apta ou não para eles poderem comer? Através, então, desse sistema sensorial. No caso, por exemplo, de fugir de predadores, como que eles vão saber se tem um predador perto deles ou não? Eles vão saber isso através desses receptores sensoriais. Então, por exemplo, no caso de um mamífero, ele vai ouvir ou ele vai visualizar o predador e daí ele vai conseguir gerar uma resposta para ele conseguir fugir, por exemplo, certo? Esses receptores sensoriais, eles podem ser classificados de 2 maneiras, conforme a localização deles e também conforme o estímulo que eles vão captar. Se for a localização externa ao corpo, que vai ser, por exemplo,
para a gente ter noção do que está acontecendo no nosso ambiente, a gente vai chamar esses receptores sensoriais de esteroceptores. Então, os sentidos que a gente vai falar hoje são esses esteroceptores e também o equilíbrio a gente também vai sentir a partir desses esteroceptores. Se a gente tiver o nosso organismo e quiser interpretar o que está acontecendo, por exemplo, dentro dos nossos vasos sanguíneos e gerar resposta a isso, a gente está falando dos interoceptores. Então, a gente tem receptores sensoriais, por exemplo, que estão dentro do nosso sistema circulatório, nos nossos vasos sanguíneos, que vão identificar, por exemplo, a temperatura do nosso corpo. Então, aquele vaso sanguíneo ele vai precisar dilatar ou ele vai precisar contrair. O pH, então, se tiver muito gás carbônico dentro do nosso sangue, a gente sabe que o gás carbônico com a água forma ácido carbônico, libera prótons de hidrogênio, nosso sangue fica ácido. Então, essa mensagem, ela vai lá para o nosso sistema nervoso central. Você vai ter que respirar mais para você eliminar esse gás carbônico. Então, tudo para você manter, garantir o equilíbrio do seu organismo. E a gente também tem os próprios receptores, que é para a gente saber a posição dos nossos membros, né? Então, por exemplo, os braços e as pernas e a cabeça em relação ao nosso tronco. E daí esses receptores sensoriais, eles vão estar, por exemplo, nos nossos músculos, nos nossos tendões, inclusive nos órgãos internos. A gente pode classificar esses receptores sensoriais também de acordo com o estímulo que eles vão captar. A gente tem os mecanorreceptores. Mecanorreceptores, eles vão, então, captar estímulos mecânicos. A gente vai ter, então, esses mecanorreceptores para a gente sentir o tato, sentir os objetos, o formato das coisas. Aonde a gente encontra esses mecanorreceptores? Na nossa pele, na nossa língua. Apesar da gente pensar que na língua é o órgão só do paladar, a língua, ela também vai ter mecanorreceptores para saber o formato do alimento, a textura desse alimento, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de paladar, eu falo um pouquinho mais disso para vocês. A gente também tem mecanorreceptores de pressão, então, por exemplo, nos nossos vasos sanguíneos. A gente tem mecanorreceptores do equilíbrio, dependendo da posição que a gente tiver, a gente vai ter grãozinhos lá dentro do nosso ouvido interno, que vai ser identificado a partir da posição desses grãozinhos. Como que você está no ambiente, se você está em pé, deitado, em relação ao ambiente. A gente vai ter também mecanorreceptores que são auditivos. Então, a gente vai ter células que têm cílios que vão receber essas ondas sonoras e essas vibrações, elas vão ser transmitidas para o nosso sistema nervoso central e vão se transformar em som lá dentro do nosso cérebro também, certo? A gente tem quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores é para a gente conseguir sentir as moléculas que estão no ambiente. Então, a gente tem quimiorreceptores na nossa língua também, então nas papilas gustativas, e também no epitélio nasal, para a gente conseguir sentir o cheiro da substância. Termorreceptores, que vão ficar também na nossa pele. A gente tem fotorreceptores para conseguir ver os estímulos luminosos, certo? E esses fotorreceptores em nós, onde vai ficar? Nos nossos olhos. E a gente também tem nociceptores, que são terminações nervosas livres que a gente vai encontrar no corpo todo, inclusive na neurônios, eles estão no tecido, sem nada envolvendo ele, nenhum tipo de tecido conjuntivo, por exemplo, envolvendo eles. Bom, mas vamos falar então do sistema sensorial que está em relação à parte externa do nosso organismo, certo? Ou seja, para a gente perceber o ambiente e gerar respostas para esse ambiente. Então, a gente vai falar dos 5 sentidos, que é o paladar, o olfato, o tato e a visão. Eu acabei já falando algumas coisas sobre eles, tá? Eu não vou demorar muito para dar tempo da Ju falar hoje também, né? Bom, a primeira coisa que eu vou falar vai ser do sentido do paladar. Então, o paladar, ele vai fazer a gente sentir o sabor das substâncias. Só que esse sentir o sabor
não seria apenas o gosto daquela substância, se ele é doce, se ele é azedo, se ele é amargo. Não é apenas dessa maneira que a gente consegue sentir as substâncias que a gente vai comer. A gente consegue também sentir essas substâncias utilizando, por exemplo, o olfato junto. Então, o olfato para o paladar, ele vai ser muito importante. Porque toda comida que a gente vai comer, ela vai ter um cheiro. Então, quando a gente está comendo, além da gente sentir a textura da comida, porque a gente também tem papilas que vão ser mecanorreceptoras, então a gente sente a textura, a gente vai sentir o sabor e a gente também vai sentir o cheiro. Então, tudo isso vai fazer a gente sentir a comida, certo? Gente, tem alguém com o áudio ligado. Calma aí que eu vou desligar. Acho que já desligou. Bom, então vocês podem perceber que quando vocês estão, por exemplo, resfriados, vocês não conseguem sentir o gosto da comida direito. Parece que vocês ficam sem fome, tudo tem o mesmo sabor. Por quê? É muito importante o olfato para o nosso paladar, certo? E a gente também não pode esquecer que para a gente sentir esses estímulos químicos dessas substâncias, a gente precisa de água. Por isso que a gente produz a saliva. Se aquela substância ela não se dissolvesse em água, a gente não ia conseguir também sentir o sabor daquela substância. A gente vai diminuindo também a quantidade de papilas conforme a nossa idade. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que a gente começa a comer várias coisas, né? A gente não sente tanto gosto ruim. Mas brincadeiras à parte, isso é verdade. Uma criança ela vai sentir muito mais o gosto das coisas do que nós adultos. Existem 5 sabores: o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o último que foi descoberto é o umami, que é uma mistura de doce com salgado, aquele agridoce das comidas japonesas. Eu vou compartilhar com vocês aqui só para vocês verem a língua, tá? Então, vocês já devem ter visto nos livros didáticos, e cada pedaço da língua a gente vai sentir um sabor diferente. Um local a gente sente o doce, um local a gente sente o azedo, outro salgado, outro amargo, umami. Mas, na verdade, a gente sente todos os sabores em todos os locais da língua. Só que existem alguns locais que existem predominâncias desses sabores, de papilas gustativas que vão sentir esses sabores, certo? E outra coisa, a gente não sente só o sabor das coisas na língua. A gente também pode sentir na faringe, a gente também tem essas células para conseguir identificar o sabor. A gente também consegue sentir no palato mole, também da boca, na gengiva, inclusive na epiglote. Mas, nesses locais, eles estão em maior quantidade. O olfato, gente, que é o próximo, que eu já falei um pouco para vocês, aonde que a gente vai sentir o cheiro das substâncias? Essas substâncias, elas são substâncias químicas, então o cheiro são substâncias químicas que estão no ar, que vão entrar dentro da nossa narina, então dentro do nosso nariz, aqui está o nariz, e aqui em cima a gente tem células nesse epitélio nasal. Essas células, elas têm cílios alongados que são sensitivos. Nesse local também, a gente vai ter um muco, porque assim como na língua, também precisa dissolver essa substância química para conseguir transmitir esse estímulo olfativo também, certo? Esse epitélio, ele se renova constantemente, ele dura mais ou menos um mês. Quem está estudando aí tecido epitelial, a gente sabe que os epitélios, eles se renovam, são células que sempre sofrem mitoses, né, constantes, certo? E o olfato, ele tem tudo a ver, então, com o paladar. Para a nossa sobrevivência, o olfato é muito importante. E quando a gente está perto de um cheiro muito intenso e a gente fica muito tempo naquele local, a gente acaba se acostumando com aquele cheiro, certo? O nosso cérebro acaba se acostumando. Por isso que pessoas que ficam em locais que são bem fedidos, que trabalham em locais que são fedidos, elas acabam não se importando mais, porque o cérebro já sabe processar aquele cheiro e já não sente tanto igual uma pessoa que nunca foi naquele local antes, certo?
O tato, gente. O tato, ele vai. Quando a gente fala de tato, a gente pensa principalmente. Deixa eu parar de compartilhar a tela. A gente pensa principalmente nas mãos. Só que a gente sente o tato na pele toda. A nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo, aproximadamente 16% do nosso organismo é pele. Ela recobre o nosso corpo todo. Mas a gente também encontra o tato em outros locais, como por exemplo, na língua. Então, as crianças, principalmente, elas colocam tudo na boca para identificar. O mundo delas, do conhecimento, começa na boca também, certo? Existem os dedos, então a região oral e também nos genitais. A gente vai ter muito mais células receptoras ou estruturas receptoras, né, do que em outros locais. Então, a gente consegue saber com exatidão as coisas mais na ponta, por exemplo, dos dedos, quanto, por exemplo, quando a gente fosse comparar o tato que a gente tem aqui no braço, certo? Se todo mundo ficar aí até o final, depois a gente faz uma brincadeira. Bom, a audição, que é o próximo. Aí, a audição, eu vou voltar para os slides para vocês conseguirem ver, porque esse é importante. Eu vou mostrar para vocês. Próximo slide. De tato era só uma mão, tá? Para mostrar a pele. Meus Deus. Bom, quando a gente fala da audição, a audição é o órgão, né, que vai compor a audição, a gente sempre pensa na orelha. Só que a orelha externa é o que vai, que é essa parte aqui, que fica externo, que a gente coloca os brincos, por exemplo, é o que vai captar essas ondas sonoras, certo? Ele vai funcionar como se fosse um funil. Esse meato acústico que vai até a parte do tímpano, que não está aparecendo no meu mouse, mas onde está escrito membrana timpânica, compõe a orelha externa. Essa membrana timpânica, ela funciona como se ela fosse a parte de cima de um tamborzinho, certo? E depois dela, a gente tem 3 ossinhos. Esses ossinhos são o martelo, eu acho que meu mouse não está aparecendo, certo? Mas os ossinhos ali onde está escrito orelha média. A gente tem o martelo, a bigorna e o estribo. E qual que é a função desses ossinhos que a gente tem aí na orelha média? Esses ossinhos, eles vão amplificar essas ondas sonoras que estão vindo do ambiente, certo? Eles vão amplificar e vão bater, e vão bater diretamente nesse órgão que tem o formato de caracol, certo? Então, essa estrutura aqui a gente vai chamar de labirinto. Esses canais semicirculares
como ela é. Por isso que em filme, por exemplo, que a gente tem um cofre, além de colocar a digital, a gente também pode colocar a íris do olho para abrir aquele cofre. Nem de gêmeos que são idênticos não vai ser igual. Acho que agora vocês estão vendo meus slides de novo, certo? Sim. Já tá quase acabando, já vai para a parte da Juliana. Bom, aqui a gente tem a pupila, que é um buraco que se contrai e fica menor quando tem muita luminosidade. Ele vai ficar maior quando tem pouca luminosidade para poder entrar mais. Esse contrair ou dilatar é comandado pelo sistema nervoso periférico, certo? Então, vai contrair e vai relaxar conforme a necessidade de entrar a luz. Vocês verem aqui o olho na lateral, a gente vai ter, então, aqui vai ser a passagem de luz. Aqui a gente tem um cristalino, que é uma lente, que provavelmente a Juliana vai falar mais sobre isso. Esse tecido de dentro que a gente tem do olho, a gente chama de retina. E aqui dentro a gente tem um líquido que é chamado de humor vítrea. O que é importante aqui dentro do meu olho? O que faz eu enxergar as coisas? Na minha retina, eu tenho células que são fotorreceptoras. Essas células são de dois tipos, os cones e os bastonetes. Os cones, gente, eles são células que fazem a gente enxergar as cores. E os bastonetes, eles são células que fazem a gente enxergar as variações luminosas, mas a gente pode falar também que é o que faz a gente enxergar o preto, o cinza e o branco, certo? Para vocês lembrarem a diferença de bastonete e de cone, cone, CO, de cor, certo? E bastonete, então, variação de luz. Esses dois tipos de célula são células que fazem a gente enxergar, certo? E para a gente produzir essas células, a gente precisa de pigmentos que são fotossensíveis. E esses pigmentos fotossensíveis, eles são derivados de uma vitamina. Essa vitamina é uma vitamina lipossolúvel que a gente chama de vitamina A, certo? Essa vitamina, também chamada de retinol, a gente encontra nos alimentos, principalmente no fígado, na gema do ovo, óleo de peixe, mas a gente também pode consumir vegetais de cores avermelhadas, alaranjadas. Os vegetais, eles têm caroteno, que são lipídios que também são precursores da vitamina A no nosso. Essa região aqui, a gente fala que é o ponto cego dos olhos. Agora que vocês viram um pouquinho do olho, a professora Juliane, ela vai falar de como que a imagem, então, ela é formada dentro do nosso sistema nervoso central, né? Mas como que essa luz, ela é captada pelos olhos para produzir essa imagem lá no nosso sistema nervoso central. Dúvidas até aqui, gente? Eu sei que é muito conteúdo para falar em menos de meia hora. Mas tá tranquilo? Vocês conseguiram ver o desenho? Sim, professora. Sim? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem esperar o final ou podem também para a gente, tá? Não precisa ter vergonha. Acho que entrou umas pessoas aí que eu não conheço, que não tá aqui toda semana. Quem não tá aqui toda semana pode vir toda semana também, tá? Vocês são muito bem-vindos. Quem tá aqui toda semana sabe que toda semana a gente tem problema com a internet, então tá acostumada já. Bom, Ju, eu acho que eu já fiz uma introduçãozinha, né, dos sentidos, dos olhos, pelo menos.
Meu áudio estava desligado. Ah. Não dava para falar, né? Eu estava falando e não aparecia. Então, eu vou começar falando com vocês, depois eu abro aqui o meu PowerPoint. Eu vou explicar para vocês a relação, né, da visão quando relacionada à formação dessa imagem, né? Como que a imagem é formada a partir do uso de lentes de contato, a partir dos usos das lentes, e onde realmente elas são formadas e quais são os defeitos que são ocasionados para que a gente não consiga ver uma imagem tão nitidamente. Então, assim, a minha parte introdutória, né, ela é uma parte toda no slide. Eu fiz um slide para vocês, depois a gente pode falar até um pouquinho mais, porque como o tempo é curto, se a gente ficar prolongando, é muito conteúdo, né, muita coisa. Então, a gente pega a parte mais prática. E aí eu vou falar um pouquinho dessas lentes, né, e aí ao final eu tenho algumas curiosidades em relação à luz, em relação a vocês que estão estudando, em relação à escuridão, se pode fazer cirurgia, se não pode, se pode usar lente, se não pode, como que essas lentes agem, né, no auxílio do defeito da visão. Então, assim, eu peguei as 3 principais, que é a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, né? Então, tem como compartilhar aqui, eu estou em 2, né? Até a gente pergunta se está em 2, estou para abrir o PowerPoint aqui. Isa, tem como você me colocar como anfitriã só para eu abrir aqui? Aí você coloca o que está sem vídeo. Isso. Fiz um PowerPoint meio coloridinho para vocês, né? Só para eu vou abrir aqui para ficar em tela cheia. Então, óptica e os defeitos da visão. Então, eu vou começar um pouquinho sobre a parte, né, das lentes, só para a gente entender um pouquinho como elas funcionam, e depois nós vamos ver particularmente cada tipo de defeitos da visão. Então, assim, o que a gente pode trabalhar a respeito das lentes? Nós precisamos entender que existem lentes específicas para os cuidados dos defeitos da visão. E tem lentes que a gente utiliza até mesmo para projetar no computador, os retroprojetor lá na escola, né, na faculdade. Sempre que a gente analisa isso, nós estamos trabalhando com lentes. Então, para que a formação da imagem ela seja formada, para que o nosso cérebro entenda como que essa imagem ela é formada a partir dos nossos olhos, nós precisamos entender, então, onde que a imagem ela vai ser formada, passei demais aqui, onde ela vai ser formada lá no nosso olho. Eu não coloquei uma imagem do olho aqui, mas a gente tem 2 pontos importantes, né? Então, por exemplo, um olho normal, a imagem ela é formada a partir do cristalino e a imagem é formada exatamente na nossa retina, tá? Depois a gente vê o desenho só para a gente ver a localidade. Então, assim, quando a pessoa ela tem uma visão normal, ela consegue observar tanto de perto quanto de longe, sem que ocorra alteração na imagem que está sendo projetada, que está sendo formada à nossa frente. Algumas pessoas, né, elas se perguntam se porque o pai ou a mãe, eles têm problemas na visão, se nós podemos ter também. Algumas doenças visuais, elas são características, né, de doenças genéticas, que eles vêm de pai para mãe, mas não necessariamente o filho, ele vai ter a doença. Ah, meu pai tem uma, eu vou ter, né? No caso, por exemplo, o daltonismo, ele pode ser de família. Mas em relação à miopia, ao astigmatismo e à hipermetropia, ela é considerada um defeito visual e não necessariamente um defeito genético. Então, a primeira coisa que a gente pensa são as lentes que trabalham isso daí. Então, eu vou primeiro lá nas doenças e aí nós vamos, então,
observar como que ocorre e por que elas ocorrem. Então, nós vamos começar pela miopia, né? A grande maioria, hoje em dia, elas têm, né, esse defeito visual. Nós chamamos de defeitos visuais, por quê? Porque ele ocasiona alterações, né? Alterações nas características do nosso globo ocular. Então, por exemplo, toda pessoa que ela tem miopia, ela tem um alongamento, então, né? O alongamento do globo ocular. Com isso, ele faz com que a imagem formada, ó, nesse desenho vocês podem observar, olha só, a imagem formada, ele se forma antes da retina. Então, essa formação, né, ela não faz com que a imagem ela seja formada no que a gente chama de ponto máximo, tá? Esse ponto máximo, ele é um ponto em que a imagem, para uma pessoa normal, ela é formada que é exatamente na retina. Então, para pessoas que apresentam problemas de miopia, a imagem, então, que é formada, ela se forma antes. Então, consequentemente, ela não consegue, então, ter uma visão nítida de objetos ou de paisagens distantes. Ela consegue visualizar mais de perto, porém, quando está mais distante, a pessoa ela não tem uma imagem nítida. Por quê? Porque quando a imagem não se encontra no ponto máximo, né, no ponto máximo, não se forma na retina, ele não consegue, ou seja, esses raios luminosos que atravessam a nossa íris, ele não consegue fazer com que a imagem que a gente está vendo, ela chega de forma que a gente considera como normal. Ela mostra pra gente uma imagem totalmente distorcida. Então, para a miopia, a gente utiliza, né, uma lente de correção. Então, essa lente a gente chama de lentes divergentes. Então, existem dois tipos usuais de lente, que são as lentes divergentes e as lentes convergentes. Então, essas lentes divergentes, depois eu mostro bem certinho para vocês, a gente chama de lentes de bordas espessas, tá? Lentes divergentes são lentes de bordas espessas. Voltando aqui, ó, toda a imagem, todo raio luminoso que passa pela lente, é importante a gente frisar que isso acontece no nosso olho também, quando os raios luminosos eles atravessam a íris do nosso olho, mandando a informação para o cérebro. Então, é dessa maneira que ela atravessa e forma a nossa imagem. Então, sempre há uma incidência de raios luminosos em paralelo. E quando ele atravessa para a formação da imagem, ele precisa aparecer, né? Eu preciso saber que para lentes divergentes, esses raios, eles se tornam independentes. Eles vão em busca, né? Eles vão para lugares diferentes. Então, eu tenho 3 raios e não necessariamente eles partem em paralelo para um ponto único. Isso acontece quando a gente fala de lentes convergentes. Então, olha só, lembra quando a gente conversa com alguém e fala assim, nossa, o assunto dessa pessoa, ela está divergindo ao meu pensamento, ela diverge o meu pensamento. Então, ela está indo para o lado oposto, tá? Então, os raios luminosos para lentes divergentes, elas partem para lados opostos. Ao contrário das lentes aqui, ó, essas lentes que eu estou mostrando com o mouse, não sei se vocês conseguem ver, que são lentes convergentes, que quando os raios solares eles atravessam, os raios luminosos eles atravessam, eles se encontram num ponto único. Então, essa é a grande diferença deles. Para a visão de uma pessoa que apresenta uma miopia, os raios luminosos eles não conseguem fazer essa formação de imagem. Ele não consegue, então, chegar à retina, enviando, então, para o nosso cérebro, né, o estímulo para a gente observar aquela imagem com maior nitidez. Então, por isso que as pessoas míopes, elas são pessoas que têm dificuldade de observar imagens, observar paisagens que esteja longe, né? Às vezes você conversa com uma pessoa míope e ela fica assim, né? Parece que a gente está tentando focar. Eu tô falando isso porque eu sou míope. Então, a gente fica tentando focar para ver se a imagem ela fique um pouco mais nítida. Então, olha só, a lente de correção, olha só, ela é uma lente divergente. Então, ela faz o processo dentro do olho, ou seja, os raios luminosos chegarem à retina, para que essa imagem ela seja formada no que a gente chama de ponto máximo
e para que chegue ao cérebro a imagem com maior nitidez, tá? Então, para isso, nós precisamos utilizar esses tipos de lentes divergentes, desculpa. Então, a lente divergente, ela tem, então, tipos de imagens que são formadas, né? Como que é a imagem que é formada. E aqui eu mostro para vocês, ó, na imagem, aqui está a retina, gente, tá? Essa imagem é formada com o auxílio do cristalino. Então, se você observar aqui, o nervo óptico, que é o nervo que manda, né, essas informações para o nosso cérebro, o que ele vai fazer aqui, ó? Observa que a imagem, ela está antes da retina. Por isso que eu não consigo, a pessoa com miopia, ela não consegue observar, ela não consegue analisar uma imagem de longe. A partir do momento que colocou a lente, olha só, aqui tem um exemplo de lente. O nome dessa lente é lente divergente biconvexa, tá? Então, olha só, ela apresenta aqui, ele tem uma lente, os raios solares estão entrando aqui e, ó, a imagem, ela é centralizada exatamente no ponto da retina, tá? Isso no caso de miopia. Se vocês observarem, ó, esse é um tipo de lentes divergentes. Para quem estuda física, só de observar o desenho, né, a gente já sabe que o desenho ele se trata de uma lente divergente, porque a gente diz que a seta indicativa aqui, ó, essa vai ser a minha lente, tá, gente? Então, a seta indicativa, quando voltada para baixo, indica aqui, ó, que eu estou falando de lentes de bordas grossas ou espessas. Então, só de olhar aqui, nós sabemos. Por que eu coloquei só o desenho aqui? O desenho aqui para vocês poderem observar, né, de como é formado a imagem para quem tem miopia. Isso também, gente, serve para aqueles olho mágico, esse tipo de lente serve para aquele olho mágico de apartamentos, sabe? Então, ele centraliza ali, então a imagem, ela tá desfocada, ela centraliza para você poder ver a imagem inteira da pessoa que está na sua porta. Então, por isso que eles são utilizados. Então, olha só, nós temos sempre um objeto. Para lentes divergentes, ela só tem um tipo de formação de imagem. Então, a pessoa com miopia, que vai usar o óculos para miopia, ela percebe que é um óculos exclusivo para a formação de imagens para miopia. Então, qualquer tipo de lente divergente, ela somente terá um tipo de imagem. Então, observa aqui o que acontece também nos nossos olhos. Os raios luminosos que entram pelo nosso olho, ele entra de uma maneira que ele consegue formar uma imagem, isso para olho normal. Quando ele não forma, é desfocado. Então, a lente é utilizada para isso. Nós temos os raios notáveis, que são raios luminosos que vão mostrar como que os raios luminosos chegam às lentes. Então, nós temos o objeto, a posição do meu objeto. No caso de lente divergente, independe se eu vou estar colocando ele no centro óptico, se eu vou estar colocando no foco, se eu vou estar colocando no eixo antiprincipal, que a imagem formada vai ser sempre virtual, direita e menor. Para quem não entende, né, que às vezes isso parece palavras gregas, né? O que seria uma imagem virtual? A imagem virtual é toda a imagem formada pelos prolongamentos dos raios notáveis. Então, observa aqui, ó. Esse raio notável aqui, ó, ele incide em paralelo, né? E ele volta passando pelo foco. Só que quem passa pelo foco são os prolongamentos desse raio. A mesma coisa acontece aqui, ó. O raio, ele incide passando pelo centro óptico e ele volta na mesma direção. Então, imagens virtuais são aquelas imagens que elas são direitas, ou seja, ela está no mesmo plano do objeto, tá? Porque eu tenho a direita e a invertida. E no caso, então, de lentes divergentes, ela só vai formar esse tipo de imagem, tá? Então, para pessoas que precisam fazer a correção da miopia, então nós trazemos esse tipo de lente. Então, são lentes de bordas espessas. Os raios luminosos que atravessam a lente vai fazer o que deveria ser feito de maneira natural, tá?
Porém, isso não acontece em algumas pessoas. A idade também, ela vai fazendo com que essa miopia ela possa ser um pouquinho mais avançada, tá? Então, eu tenho graus baixos de miopia, que são aquelas pessoas que têm de 0,25 a 1 grau de miopia, e um alto grau de miopia, que é quando a pessoa tem acima de 2 graus até 5 graus, 6 graus, 8 graus de miopia. Então, ela depende, ela tem a sua graduação, mas a lente utilizada é a mesma, tá? E aí nós temos a outra doença que é chamada de hipermetropia. O que seria essa hipermetropia? A hipermetropia é quando eu tenho um erro na focalização da imagem, tá? Então, a imagem ela é formada depois da retina, tá? Então, o que acontece? Na miopia, acontece o encurtamento do globo ocular, né? Então, assim, na hipermetropia, o encurtamento. Na miopia, o alongamento do globo ocular. Então, isso, gente, são defeitos da visão. Elas podem ter correção com lentes, correção não, auxílio na formação da imagem, e pode ter correção a partir de cirurgias. Ou você pode viver também utilizando óculos, dependendo do jeito que você consegue viver com isso, tá? Então, olha só, geralmente a pessoa que ela tem hipermetropia, tá? Ela apresenta um olho menor do que o olho das pessoas normais. Então, é por isso que ela tem a formação de imagem depois da retina. Então, novamente, a imagem sai do ponto máximo, né? Que é o ponto que a gente chama de ponto principal. Então, a gente diz que é o ponto remoto. É onde a imagem, a luminosidade, a luz chega aos nossos olhos, forma essa imagem e manda para o cérebro, então, como que nós podemos ver. Os defeitos de hipermetropia faz com que os raios luminosos eles atravessem a retina, então a imagem ela também não é nítida. Dessa maneira, nós trabalhamos então com lentes para a correção da hipermetropia, que é uma lente que a gente chama de lente convergente, ao contrário do que a gente estava falando. Então, elas são lentes de bordas finas, tá? Elas são lentes de bordas finas. E aí nós temos, então, deixa eu ver para passar aqui. Nós temos como que a imagem ela vai ser formada. Olha só. A imagem é formada depois da retina. Dessa maneira, então, a imagem ela tem um erro de focalização, ó. Você pode observar que tanto perto quanto longe há uma distorção na imagem. Então, a hipermetropia ela pode ser muito para perto e muito para longe, esse erro na focalização. E o olho, ele é encurtado, tá? Ele é um pouco menor. Oi, alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Olha só. Então, aqui nós temos, então, a imagem formada por hipermetropia e aqui é como os raios luminosos, eles chegam nas lentes e possivelmente era o que deveria fazer quando os raios luminosos chegam aos nossos olhos. Então, nesse caso, olha só, a lente convergente aqui, para lentes com hipermetropia, é o único tipo de imagem formada pelas lentes convergentes que nós chamamos de imagens virtuais, que também são formadas pelos prolongamentos dos raios luminosos, tá? Dos nossos raios notáveis. Por quê? Porque as lentes convergentes, elas são lentes que elas precisam estar posicionadas e cada posicionamento ela vai trazer um tipo de imagem a ser formada. Então, eu trouxe essa daqui, ó. Então, no caso de hipermetropia, o objeto ou ponto focal, ele tem que ser entre o foco e o eixo principal para que a imagem, olha só, esse é o objeto, essa é a imagem, para que a imagem seja formada, tá? Consequentemente, olha só, a imagem aqui, ela vai ser maior. Por quê? Porque a maioria dos casos de hipermetropia, ela tem uma disfunção entre o maior e o menor, né? Entre o meio termo. Então, a focalização da lente é para quê? É para ajustar essa imagem até o ponto remoto, que é até na retina, e, consequentemente, ele conseguir ter uma visão melhor, ele tem uma visão mais nítida, então, da imagem. E aí,
Por último, nós temos o astigmatismo. O astigmatismo, ele é uma doença, né, um defeito da visão que ele sempre está associado ou à hipermetropia ou ele está associado à miopia, tá? Então, geralmente, o que acontece? Ele vai estar trabalhando isso daqui, ele vai ter a imagem, porém a imagem ela é totalmente embaralhada, ela é distorcida. Então, o astigmatismo é interessante a gente observar que geralmente quem tem miopia tem astigmatismo e quem tem hipermetropia também tem o astigmatismo. Só que pode ser que a pessoa só apresente um grau leve de astigmatismo, tá? Então, olha só, o que a gente vê aqui? Falta de uniformidade na curvatura da córnea. Então, a córnea, ela não tem uma curvatura como um olho normal, ele apresenta uma pequena deformidade, ou seja, ele não é totalmente uniforme. Então, o que acontece? O que vai ocasionar? O nosso olho, ele tem uma característica, né? Ele tem uma circunferência, vamos dizer assim, que elas são circunferências que, ao longo do processo, ao longo dos anos, ela não pode estar tão uniforme. Consequentemente, pro astigmatismo, acaba que a pessoa forma mais que um ponto focal. Então, é como se as pessoas, elas dizem assim, tem astigmatismo, parece que eu tô lendo e as letras estão dançando, né? Elas parecem que fica dançando, embaralhando na nossa frente. Na verdade, o que acontece? Nós estamos formando mais pontos focais, ou seja, eu estou formando várias microimagens lá próximo à minha retina, e esses vários pontos faz com que eu não consiga ter uma maior nitidez, então, do que eu estou lendo, do que eu estou vendo. E geralmente isso são para imagens mais de perto, né? Quando você está lendo alguma coisa, você começa a perceber que isso vai embaralhando, vai causando, então, um desconforto visual. Como elas são conjugadas, né? Ela pode estar associada à hipermetropia ou à miopia. Para o tratamento de astigmatismo, ela vai ser tratada com a lente da doença em si, né? Do defeito visual em si. Então, se eu tenho miopia e eu tenho astigmatismo, a lente usual para que eu possa ver nitidamente as imagens, tanto por conta da miopia, que é para longe, quanto por conta do astigmatismo, que é para mais perto. Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar uma lente que é chamada uma lente divergente. E se for junto, associada à hipermetropia, eu vou então estar trabalhando, usando uma lente que eu chamo de lente convergente. Consequentemente, se a pessoa tem hipermetropia e tem o astigmatismo, e tem a miopia, e tem também o astigmatismo, como que eu posso dizer? Tem até aqui, eu coloquei para vocês, eles devem ser acrescentado o grau cilíndrico. Então, a lente, ela tem que ser uma lente cilíndrica, mesmo que seja uma lente convergente ou uma lente divergente. Porque as lentes, elas têm vários tipos, tá? Então, assim, depois eu deixo disponível o slide, tem ali mostrando para vocês. Então, olha só, aqui numa visão normal, a córnea é bem mais arredondadinha, tá? Então, ele permite com que a luminosidade ela chegue à formação da imagem no ponto remoto aqui seja normal, tendo apenas um foco de imagem. Porém, se vocês observarem um olho com astigmatismo, ó, o defeito visual, ele está na anatomia da minha córnea. Então, ele tem uma deformidade, então ele apresenta uma forma mais ovalada. Com isso, quando os raios luminosos ele entra, é como se ele ficasse meio atrapalhado, tipo assim, eu não sei para onde eu vou. Então ele acaba formando vários pontos de focos ali, vários pontos de imagens, vários pontos focais. Então é isso que acontece. Então é como se eu formasse várias microimagens lá né, a gente fala na parte de trás do nosso olho, várias imagens, então começa a embaralhar ali, tá? Então aqui nós temos as lentes esféricas, que são associadas tanto a divergente quanto a convergente, dependendo da associação, ou pode ser uma lente esférica normal, desde que a gente trabalhe só o astigmatismo, tá? Mas geralmente o astigmatismo ele é uma doença associada, tá?
Aí nós temos uma doença que ela não é muito falada porque ela acontece numa... Ela também, né, quando a gente pesquisa, ela tem a... que ela acontece mais com pessoas de mais idades, que é a atrofia, né? É como se a córnea perdesse um pouco da lubrificação, ela meio que se atrofiasse, a imagem ela não conseguir, lá no cristalino, a luz ela não chega. Ela é uma doença bem parecida com a hipermetropia, eu não coloquei aqui, mas ela também é uma doença em que ela é caracterizada, né, semelhante à hipermetropia, porém, ela também utiliza o tipo de lente que a gente usa na hipermetropia, que é a lente convergente. Mas isso é uma doença que acontece, que acomete, né, pessoas de maiores idades, assim como a catarata, né? Aí nós temos várias outras doenças, né, como ceratocone, que são doenças que elas não são tratáveis, elas são tratáveis, mas não têm cura, e alguns outros tipos. Nós temos aproximadamente 9 tipos de astigmatismo, tá? Então, tem astigmatismo de todos os tempos, de todos os jeitos. Então, ele vai depender, então, do grau de astigmatismo e da onde, de como ele está sendo tratado para cada pessoa que tem. Então, ele tem vários, eu não coloquei, porque senão seria muito. Eu falo demais, né? Senão daqui um pouco dá 8 horas da noite, estamos aqui. Então, olha só, eu vou passar rapidinho, aqui é só para mostrar uma lente esférica, no caso usada, no caso somente de astigmatismo. A luz, ela não sofre nenhum tipo de desvio, tá? Ela é uma luz direta, ela entra direto porque ela precisa manter o ponto focal para a formação da imagem, para o nosso cérebro entender que não é aqueles vários pontos, e sim um só. E aí nós temos a técnica de LASIK, tá? Por que eu tô chamando? Eu coloquei aqui só por curiosidade. Tem umas perguntinhas depois, Isa, e eu vou só passando para ir falando rapidinho, tá? Então, a técnica de LASIK é uma técnica para correção de defeito visual. Então, a pessoa, ela recorre a esses tipos de tratamento, esse tipo de cirurgia, porque a falta de formação, ou seja, quando nós não temos a formação da imagem, ela comete algumas consequências no nosso organismo, como enxaqueca, tontura, enjoo, dor no fundo dos olhos, né? A pessoa sente muito, a pessoa perde a lubrificação ocular. Então, o olho, ele não consegue, ou ele lacrimeja muito, ou ele lacrimeja pouco, né? Não é o suficiente. Isso pode, então, causar uma atrofia na musculatura das nossas pálpebras, né? Para a gente piscar, então, para manter essa lubrificação. Então, algumas pessoas, elas recorrem porque elas também não gostam de usar óculos, não gostam de usar lente, e assim por diante. É uma técnica usada para essas 3 doenças, né? Que são as doenças comuns. A duração, ela é feita de 8 a 10 minutos em cada olho, ela acontece de 8 a 10 minutos, então 8 minutos aqui, 8 minutos aqui, tá pronta a cirurgia. Ela faz a correção da córnea, tá? Para que a luz, ela chegue diretamente no ponto em que ela tem que chegar para enviar para o nosso cérebro a formação de imagem adequada. E aí eu coloquei assim, ó, quem pode fazer doenças que impedem os defeitos que podem voltar, os defeitos podem voltar depois da cirurgia e idade para realizar. Então, no simplificado, todo mundo, quem pode fazer? Quem tem um defeito da visão. Então, por exemplo, para a miopia, é importante que você tenha pelo menos 1 grau de miopia, né? Então, consequentemente, você pode estar fazendo hipermetropia também. Doenças que impedem: ceratocone, diabetes alterada, herpes ocular. Você também pode ter doenças autoimunes, né, de um nível muito elevado, que vai o quê? Que vai ocasionar uma disfunção no seu organismo. Então, não é aconselhável, tá, a pessoa fazer, mas isso é uma coisa médica, eu tô falando só de curiosidade. Os defeitos, eles podem voltar por exemplo, se você faz uma cirurgia em que o grau ele ainda é instável, não está estabilizado ainda. Então, ele pode voltar depois. Já isso em miopia, agora em hipermetropia e astigmatismo, se você faz esse tipo de cirurgia, a regressão é de até 15% nos primeiros anos após a cirurgia, tá? Idade para realizar acima de 18 anos. E se você, então, conversar com seu médico e tudo mais. É uma curiosidade para quem tem vontade, né, de fazer, quem não gosta de usar óculos.
Aí eu coloquei alguns mitos e verdades sobre a visão, tá? Em relação à luminosidade, em relação à lei de mais, o que o nosso cérebro entende, o que vai acontecer, o que não vai. E eu coloquei aqui, ó, alguns mitos e verdades sobre a visão, porque usamos óculos. Primeiro, nós não usamos óculos para que os defeitos eles sumam, tá? Os óculos, eles não têm a capacidade de fazer com que os defeitos visuais eles vão embora. Os óculos, eles estão ali, ó, até meu óculos aqui, eu sou míope, né? O meu óculos está aqui por quê? Porque ele vai me ajudar a uma formação melhor da imagem. Então, eu tenho uma formação melhor da imagem. Então, o que acontece? Tem muita gente que pergunta, principalmente na área da física, fala assim, professora, eu estou usando a lente adequada, o médico me passou a lente adequada, então acabou a minha doença? Acabou? Eu nunca mais vou ter astigmatismo, nunca mais vou ter miopia? Gente, óculos e lentes de contatos, ele auxilia na formação da imagem. Então, você vai usar para que você não fique andando assim, né? Igual aqueles cachorrinhos que não tem olhinho, só tem um risquinho assim, para você não andar desse jeito. Então, os óculos, eles não vão melhorar. Isso é uma questão, gente, de organismo. Então, é o nosso corpo que responde por isso. Então, isso daí está totalmente ligado aos processos biológicos. Então, o óculos, ele não vai melhorar. O que ele pode melhorar? Os desconfortos que nós temos por não conseguir olhar, por não ter uma boa visão das imagens. Então, ele vai ajudar nisso. Eu uso óculos porque eu sinto muita dor de cabeça, então eu vou usar porque ele vai melhorar, eu vou sarar, nunca mais vou ter. Não. Do mesmo jeito que eu usar e não usar, não vai aumentar. O que vai depender, novamente dizendo, é o meu organismo. Então, olha só aqui, ó, mais uma perguntinha e eu já acabo. Usar muito computador e tablet compromete a minha visão? A gente escuta isso da nossa mãe a vida inteira. Sai da frente do computador, fica um pouco mais distante, sai de perto da TV. Gente, não acomete, tá? O que ele pode trazer? Todo o desconforto que os efeitos da visão ele te traz. Mas ele não vai piorar, não vai fazer com que a sua córnea, ela... eu não tenho astigmatismo, minha córnea é perfeitinha, meu olho é perfeitinho, fui no médico, fiquei muito no computador, agora eu tenho. Não é por isso. É por causas biológicas, mas não porque você ficou à frente do computador, tá? Se eu usar demais o óculos, o grau aumenta e o uso vicia? Não, também não, tá? Isso são mitos. Pode ocorrer que você vai sentir muito mais dor de cabeça se você precisa do óculos e não usa, tá? Aí aqui, ó, se não usar óculos, vai acabar utilizando fundo de garrafa? Também não, gente, tá? O grau vai do organismo. Por exemplo, a miopia, em uma determinada idade, ela estabiliza. Então, você acaba não tendo um aumento na sua miopia. Não é porque você usou óculos demais, é porque simplesmente ele é um defeito que, com o tempo, ou ele pode estabilizar ou ele pode oscilar. Então, pode chegar o tempo que ele vai estabilizar, tá? Novamente, uso de lentes, uso de óculos não vai, fazer acabar isso daí. É como se fosse um preventivo para que você possa ter uma visão melhor. Quem tem astigmatismo não pode usar lente de contato? Só não pode usar lente de contato aquelas pessoas que têm irritabilidade, aquelas pessoas que colocam e ela não tem uma adaptação por conta da córnea, do globo ocular, que não faz a adaptação correta das lentes nos olhos. Então, esse é o único fator. Para astigmatismo, tem as lentes históricas ou as lentes mais rígidas. Talvez a pessoa que tem astigmatismo não utiliza porque ela é uma lente que causa mais desconforto, porque ela não faz uma adaptação tão certa no olho. Mas se for uma lente, se a pessoa tiver astigmatismo e miopia, ela vai poder usar aquela lente gelatinosa de miopia. Ler no escuro faz mal? Pode piorar a disfunção visual? A mesma coisa, tá, pessoal? Não vai acontecer, mesma coisa de ler. Vai forçar mais a vista, você pode ter mais dor de cabeça, você pode ter tonturas, você pode ter enjoos, mas, gente, isso não vai piorar. E eu acho que eu acabei, falei muito, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta. Ô, Ju, eu só vou falar uma coisa antes. Alguns conceitos que durante a sua aula, eu fui pensando que faltou eu ou você falar, que eu acho que vai auxiliar eles a entender um pouquinho melhor as coisas. Tem como você, rapidinho, só colocar o Sérgio Negri, que eu tô no computador pelo Zoom do meu pai,
só para eu mostrar o último slide, que acabou não dando para ver. Aí a gente já abre para perguntas, tá, gente? Um minutinho. Enquanto isso, postem no Instagram, marquem o Instagram da Biologia, marquem a professora Juliane também, depois para ela compartilhar. Também convidem os amigos de vocês para a semana que vem. Vou dar spoiler durante o final de semana de quem vai ser a nossa professora da próxima semana. Mas vocês estão vendo que toda semana eu só estou chamando pessoas que são sensacionais, né, para dar aula. Então, aguardem a próxima semana. Anfitrião, tô meio perdida. Onde está escrito Sérgio Negri, você aperta onde está escrito More. Aí você me torna host, make a host. Alguma coisa assim tá escrito. Tá. Vê se foi. Foi? Foi. Gente, só algumas coisinhas que eu vi que eu acho que vocês podem entender melhor, tá? Opa. Bom, quando a professora Juliane, ela falou da córnea, né? A córnea, gente, é essa parte transparente, esse tecido transparente aqui. E tanto a córnea quanto o cristalino, que é essa lente que eu mostrei para vocês, eles ajudam a focar a luz. Ó, na próxima imagem a gente consegue ver. Eles ajudam a focar a luz para a formação da imagem. O cristalino que está aqui também, a gente pode classificar ele como uma lente convergente, né, Juliane? Pode confirmar, mas é uma lente convergente. E uma outra coisa, aqui no local onde é formado a imagem, a gente chama de fóvea. E aí a gente só vai ter apenas células que a gente chama de cones, que são as que a gente consegue ver à luz. E outra coisa, a imagem, ela fica de ponta cabeça. Essa mensagem, ela é passada de ponta cabeça também, e lá no nosso cérebro a gente vai interpretar ela como se ela estivesse na posição normal, que é o que a gente vê do ambiente. Mas por causa da lente, a gente acaba recebendo esse estímulo, né, de ponta cabeça. Mas na hora de interpretar, ela fica normal. Bom, é só isso que eu achei que faltou eu falar, só para vocês entenderem melhor. Gostaria de agradecer muito a professora Juliane, agradecer todo o pessoal que está participando, que participa toda semana. Professora, são pessoas que estão lá anotando bonitinho, estudando de verdade, não estão só aqui, são pessoas que estão já cansadas de aula online, mesmo assim tiraram um pouquinho do dia delas para estar aqui com a gente. E eu queria abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas. Aqui também tem professores assistindo, se vocês quiserem compartilhar. Tem a professora Nanu, que está com a gente aí toda semana, a professora Paula também, que é lá do Rio Grande do Sul, que está assistindo a gente toda semana. Tem alunos do cursinho, aluno do ensino fundamental, aluno do ensino médio. Meus alunos do Adventista também, né? Tem uns aí perdidinhos. Meu irmão que está assistindo também, né? Obrigada pelo apoio moral da família. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa que viu na internet, comentar dos óculos que vocês usam? Um monte de gente usa óculos, estou vendo só pelas fotos das pessoas que eu não conheço, inclusive. Eu tenho mais ou menos uma dúvida, é porque eu fiquei um pouquinho perdida nessa parte de lente para quem tem astigmatismo e miopia ou astigmatismo e hipertrofia. A diferença na lente. É que assim, as lentes, elas são classificadas em lentes convergentes e lentes divergentes, né? Então a gente precisa entender o que elas auxiliam na nossa visão, né? Principalmente quando a gente utiliza ela para alguns meios, até alguns meios eletrônicos, e também para que auxilia na formação da nossa imagem. Importante frisar mesmo, né? Faltou também eu falar, porque a imagem ela é formada invertida, mas nós vemos a imagem de maneira normal depois. E essa lente divergente e convergente em relação à miopia e astigmatismo é que algumas pessoas, elas têm o astigmatismo e ele é associado à miopia e o astigmatismo. Então, por exemplo, eu expliquei para vocês que a lente divergente é uma lente utilizada para miopia.
Essa lente divergente, ela faz o quê? Ela faz o foco da imagem, que foi formada antes ou depois, chegar no nosso ponto remoto. Uma pessoa com astigmatismo, se ela tem astigmatismo e miopia, ela vai utilizar a mesma lente. Porém, essa lente, ela tem que ter formato cilíndrico, tá? Então, o que seria esse formato cilíndrico? Ela apresenta uma concavidade meio que cilíndrica. Até no desenho tinha ali, não sei se você pode perceber. Então, a gente fala que vai ser colocado um grau cilíndrico. Então, a lente, ela é divergente, porém, ela apresenta o formato cilíndrico para que essa imagem ela seja formada. Então, entre os raios luminosos para miopia, ele vai tomar um espaço, vai ter um caminho a percorrer por conta desse grau cilíndrico, então esse raio luminoso ele passa de forma direta, tá? Ele não tem um comportamento de divergente, o raio luminoso, ele não tem um comportamento de convergente, no caso da hipermetropia, mas ele está associado à lente se a doença também estiver associada. Deu para entender? Aham, obrigada. Tá, nada. Outra coisa, Gil, depois me manda os slides, que daí o pessoal que quiser eu compartilho com eles seus slides também. Tá, pode ser. Tá bom? Uhum. Gente, gostaria de agradecer de novo, agradecer também a professora Juliane, porque eu aprendi muita coisa hoje também, né? Sou professora e aluna nessa aula. E gostaria de convidar vocês para a próxima semana. E não esqueçam também de tirar foto, postar no Instagram, marcar o Instagram da Biologia e marcar a professora Juliane também. Isso aí. Eu vou divulgar... Oi? Isso aí. Né? Eu vou divulgar, provavelmente, final de semana, um spoiler de qual vai ser a próxima aula da próxima semana. E até terça-feira eu posto o convite para vocês e mando para vocês também. Mas fiquem de olho no Instagram. E para a próxima semana, gente, a aula é aberta, tá? Vocês podem convidar os amigos de vocês. Se vocês quiserem sugerir também temas de aula, fiquem à vontade. Quem tem meu contato só lá no Instagram pode mandar direct, que eu respondo também. Se vocês quiserem algum tipo de material, algum tipo de slide também, fiquem à vontade. Muito obrigada pela participação. E o último aviso é que eu estou postando as aulas no canal do YouTube, certo? É Isabela Negri, é só vocês procurarem lá, vocês vão ver uma foto minha com um pavão, então não tem como errar. Então eu vou estar postando essa aula também, tá? Professora Juliane também depois, se quiser compartilhar com os colegas, até o final de semana eu posto. Quem chegou atrasado ou quem teve que sair antes também vai conseguir assistir, certo? Então, muito obrigada pela participação. Ninguém mais tem nenhuma dúvida? A gente já pode encerrar. Professora Juliane, gostaria de falar mais alguma coisa? Pode falar. Professora, o grau da pessoa pode influenciar se a cirurgia vai ser complicada ou se ela vai dar certo ou não? Então, o grau do defeito visual, ele pode impedir você de fazer se você tiver alguma doença pré-existente. Por exemplo, se você não estiver de acordo com as normalidades para a cirurgia. Mas ele pode ser feita tanto em grau baixo quanto em grau alto. Aí você tem que ter 18 anos e se enquadrar, ou seja, não ter nenhuma doença pré-existente que possa ocasionar uma complicação. Por exemplo, a diabetes. Se você tem uma diabetes, se você tem herpes ocular, se você tem alguma doença autoimune, essa doença autoimune não necessariamente é uma doença relacionada à visão, mas o grau ela não impede. O que eles não aconselham é quando o grau é muito baixo, né? Quando tem um grau menor de que um grau, por exemplo, de miopia e hipermetropia, então nesses casos eles não são indicados, até porque não é algo que vá atrapalhar na sua vida. E se vê que o grau de miopia, de hipermetropia, ele não está estabilizado, ou seja, você não chegou numa idade que estabilizou, você pode fazer, porém, pode haver, então, uma regressão depois da cirurgia. Então, pode ser que futuramente você tenha, então, novamente um grau de miopia.
Mais uma pergunta. Isso aí eu já ouvi até de uma tia minha que ela usa mais lente do que o óculos. Ah. Tem alguma coisa que muita gente fala que usar lente por muito tempo faz mal, é ruim pro olho. Na verdade, a lente, o que é prejudicial à lente? A acomodação, né? A acomodação nos olhos. Então, assim, se você tem uma irritabilidade, se você tem uma vermelhidão, porque tem gente que não acostuma mesmo, ela vai tentar. E a higiene, tá? Por exemplo, você não pode dormir de lente de contato, você tem que retirar, porque o tempo em que você fica com a lente, há um acúmulo de bactérias ali naquela região. Então, se você não limpar a lente, então você não pode fazer uso dela, porque ela pode acometer algumas infecções oculares. Mas o seu usar lente muito tempo, ela não vai, até porque nem a lente nem o óculos ela vai nem melhorar e nem piorar a sua visão. É mais a questão higiênica mesmo e a questão do descarte das lentes. Por exemplo, essas lentes históricas para astigmatismo, elas são lentes mais resistentes. Agora, essas lentes que vocês compram em óptica, mesmo essas gelatinosa, você não pode usar por um período maior do que 15 dias, né? Você tem que ficar trocando. Às vezes o período é até menor, dependendo do grau e dependendo de como você adapta ela no olho. Mas, assim, a princípio, não tem estudos que comprova que você usar por muito tempo vai prejudicar por conta da visão, mas sim por infecções, higiene e tudo mais. Obrigada. Gente, essa questão da higiene é muito importante, porque a gente sabe que na mucosa do nosso olho a gente consegue pegar várias doenças, inclusive DSTs. Já vi caso de gente de derrubar a lente no chão, não limpar direito. E pessoas também, principalmente na internet, que esquece que tá de lente, vai lá e coloca outra. Então, acontece Para também. vocês que gostam de casos curiosos, né? Vocês podem pesquisar na internet, tem um caso assim, na parte de óptica, que a gente estuda muito isso, vê muito sobre isso. É uma menina que ela estava no período de provas na faculdade e ela ficou 6 meses sem tirar a lente e ela não sabia. E ela começou a perceber que ela não conseguia mais enxergar, ela estava tendo problemas, dores de cabeças intensa, o olho estava começando a ficar amarelado, avermelhado no canto, e ela acabou perdendo a visão dos 2 olhos por falta de cuidado. Ela teve uma infecção, por sorte a infecção não foi uma infecção generalizada, então assim, o único problema da lente é isso, você tem que cuidar. Você tirou, lavou, coloca. Você tocou sem querer, pegou na torneira, colocou a lente lá dentro, já tem que limpar todo o recipiente, porque senão ela vai trazer bactérias, ela vai dar uma infecção para vocês. E nunca lave com água e sabão, porque o ressecamento ele pode causar, ele pode prejudicar ainda mais a visão, tá? Então ele tem um líquidozinho próprio. Quem usa lente, a questão maior é a higiene. Uhum. Inclusive, gente, coronavírus a gente pode pegar pelo olho, tá? Quem usa óculos aí tá um pouco mais protegido do que quem não usa, quando a gente fala das gotículas que estão em suspensão no ar também, tá? Bom, gente, mais alguma pergunta? Podemos encerrar por hoje? Bom, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, vocês sabem meu Instagram, sabe o Instagram da professora Juliane também. Quero agradecer de novo a presença de todos vocês e a presença também da professora Juliane. Quer dizer que eu aprendi bastante hoje, tipo, de verdade, gostei muito da aula. E vamos fazer mais vezes, Ju. Vamos ver outros conteúdos de física com biologia também. Eu agradeço, né? Em primeiro lugar, eu agradeço o seu convite, né? Agradeço mesmo de coração de você ter me convidado para essa aula, foi super gostoso, né? A gente se prepara, a gente fica pensando no que os alunos podem perguntar. E aos meus alunos que estão mandando mensagem, que estão, né, participando dessa aula, semana que vem a Isa passa para mim e aí eu passo para vocês o convite para vocês estarem participando toda semana, viu? É Gente, muito me sigam no bacana. Instagram. É Bioisanegre. Eu posto lá toda semana, é só me mandar mensagem falando que quer participar, que eu mando o link de novo. Certo?
Então tá, obrigada, gente. Beijos, boa noite. Obrigada, Ju. Hoje a Melissa não veio dar oi porque ela tá cansada, mas até mais, gente. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professora. Até mais.